Caríssimos, aqui vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História. Meus queridos alunos dos sétimos anos, 71, 72, 73, 74, 75, estou de volta. Vamos continuar falando sobre Idade Moderna, continuando falando sobre as grandes navegações, que na verdade quando eu cito grandes navegações são as navegações oceânicas, que vão começar agora. Olha só, Europa e as grandes navegações oceânicas, continuação, sétimos anos, capítulo 2, página 26, página 41. Nós paramos na postagem anterior, quando eu falei da tomada de Constantinopla pelos turcos. Constantinopla era o maior centro comercial do Oriente Médio. Enquanto os outros portos, nós podemos fazer uma comparação que fosse apenas lojas, Constantinopla era um shopping center. Todos iam comprar as especiarias e artigos de luxo em Constantinopla. Os povos do Oriente levavam seus produtos para lá. E os europeus, navegando pelo Mediterrâneo, atracavam em Constantinopla e compravam os produtos e revendiam na Europa. Principalmente de Gênova e Veneza, na Itália, na Península Itálica. Na verdade, não existia Itália ainda, mas é a região da Península Itálica. Bom, esse comércio era intenso e ele envolvia, se fosse hoje, se eu fosse comparar hoje, seria um negócio de bilhões de dólares. Então, era algo que dava muito dinheiro. E vocês sabem que o homem é movido por dinheiro. O órgão mais sensível do corpo humano, qual é, rapaziada? É o bolso. Vocês já sabem disso. Né? Claro que existia uma preocupação, porque não seria, digamos assim, fácil fazer esse comércio o tempo todo, porque gerava despesas, inseguranças pelo mar Mediterrâneo. Até que chegou o ano de 1453, quando os turcos tomaram Constantinopla. Era um local que atraía muita atenção por causa da riqueza, né? E os turcos tomaram Constantinopla. Constantinopla hoje pertence à Turquia, hoje chama-se Istambul. E continua sendo um centro comercial a cidade. E o que aconteceu? Quando os turcos tomaram Constantinopla, eles passaram a dificultar o comércio pelo Mediterrâneo com a cidade de Constantinopla. Né? Eles bloquearam o comércio de especiarias pelo Mediterrâneo. Os turcos saqueavam os navios, né? Assaltavam os comerciantes que vinham da Europa. Naquela época eles iam comprar lá em Constantinopla e a transação era feita só com moedas de ouro e de prata. Então vocês imaginem, né, os navios carregados de moedas de ouro e de prata para fazer grandes compras lá em Constantinopla, era um alvo perfeito para serem atacados. Bom, o que aconteceu? Tornou-se muito insegura essa viagem pelo Mediterrâneo. E os genoveses, venezianos e outros comerciantes tentaram outros portos, como Alexandria, Tunis, né, Trípoli. Só que o que aconteceu? Os caras botaram o preço lá em cima. Uma mercadoria que custava 100 vai custar 1000. Então não valia mais fazer negócio. E com isso, simplesmente parou. Deu uma parada. Prejuízo monumental. As cidades italianas faliram, burgueses indo à falência. Portugal, naquela época, já era um Estado moderno. Olha só. O pioneirismo português nas grandes navegações. Quando eu falo grandes navegações, são navegações oceânicas. Navegações oceânicas. Portugal foi o primeiro Estado moderno. O que quer dizer isso, professor? O primeiro país que surgiu. A união rei-burguesia. Burguesia uniu seus reis, centralizaram o poder nas mãos desses reis e formaram os Estados modernos dos países. Portugal foi o primeiro Estado moderno em 1139. Espanha será o segundo, já no século XV. Então vocês imaginem a antecipação de Portugal do século XII. Já era um Estado moderno, já tinha um rei governando o país, território definido, política econômica definida. Era política voltada para o comércio, mercantilismo. Nesse momento, o Portugal sendo Estado moderno, o rei e a burguesia tinham um interesse econômico muito grande nessa negociação com as especiarias e artigos de luxo. E eles começaram a pensar como chegar no Oriente sem passar pelo Mediterrâneo. E alguém deve ter dito, só tem uma saída, é o Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico, para eles, era o mar tenebroso.
Eles tinham medo. Portugal tinha toda a sua costa oeste banhada pelo Oceano Atlântico. Portugal fica na Península Ibérica juntamente com a Espanha. Eles têm a costa oeste de frente para o Oceano Atlântico. Eles pescavam, navegavam perto do litoral, mas não iam muito longe. E eles sabiam exatamente o que eles estavam enfrentando. Só por curiosidade, tem uma região chamada Nazaré, em Portugal, onde tem as maiores ondas do mundo. Os surfistas vão para lá para ver quem surfa as maiores ondas. Ondas de 30, 40 metros, meu caro. O Oceano Atlântico não é brincadeira, não é o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, você navegar por norte e sul, leste e oeste, você chega em terra. Agora no Atlântico, não. Você vai passar meses sem ver terra. Porque o Mediterrâneo é o que separa a África da Europa. Agora o Atlântico é gigantesco. Então eles tinham um respeito danado pelo Oceano Atlântico. Sem falar daquelas lendas de monstros marinhos, aquele tipo de coisa. Mas olha só. Primeiro Estado moderno, tinha interesse econômico dos reis e da burguesia. Posição geográfica, de frente para o oceano. A Igreja Católica apoiava também, porque era uma chance de conquistar novos fiéis para a igreja. Catequizar. Cada navio daquele que saía tinha um padre dentro. Eles brincavam, né? Boiou tem um padre. Exatamente para fazer a catequese dos povos que viriam a manter contato com os portugueses. A ausência de guerras. Portugal estava em paz, é um Estado moderno, um país, o rei dominando, controlando o seu Estado, não tinham guerras. E isso dá tempo de você pensar e se organizar economicamente, politicamente, socialmente. Mercantilismo, política econômica voltada para o comércio. Mercantil quer dizer comércio, ismo quer dizer amigo ou amiga. É uma política econômica adotada pelo rei, que vai ter como prioridade o comércio. Por quê? Porque foi a burguesia que ajudou o rei a tomar o poder, livrando-se da nobreza feudal. Isso aí nós vimos já nas postagens anteriores. Olha só, vamos desenvolver naquela época, para a navegação oceânica, novas tecnologias, que irão surgir como uma necessidade. Que novas tecnologias são essas? Bom, primeiro, antes de falar das tecnologias, eu vou falar do infante Dom Henrique. Dom Henrique ele era filho do rei de Portugal, não era o filho mais velho, por isso que diziam que era infante. O infante ele é um príncipe, é filho do rei, mas nunca vai ser rei, porque não é o filho mais velho. O Dom Henrique ele era apaixonado por navegação. E ele convenceu o pai dele a criar uma escola de navegação, a Escola de Sagres, na região de Sagres, ao sul de Portugal. Essa escola era um centro de estudos da navegação. E lá eles vão aprender todas as tecnologias da navegação. Os melhores comandantes, os melhores marinheiros, os melhores construtores navais, astrônomos. O que você possa pensar, melhores marinheiros, para treinar e preparar para a navegação. Isso após a tomada de Constantinopla. Então eles começam a se preparar. Não pense que é do dia para a noite, pegar uma embarcação e entrar no oceano. Não é. Eles foram se preparar. Por exemplo, naquela época vai surgir novas tecnologias, como o astrolábio. Astro quer dizer estrelas, no caso aqui o Sol. Lábio, leitura, leitura do Sol. Eles conseguiram através de um aparelho, tem que manjar de astronomia, tem que manjar de matemática, para saber a localização no mar, com a posição do Sol. Também tem a balestilha, que é um outro aparelho, a mesma coisa, para saber a localização usando as estrelas. Só tinha um problema, né? Em dia nublado você não conseguia ver nada. Outra grande tecnologia que chegou lá da China foi a bússola, né? A agulha imantada que mostra o norte magnético. Né? Essa agulha, essa invenção chinesa marcava o norte, então você sabia qual era o norte, sul, leste e oeste. Você conseguia se localizar, porque no oceano vai chegar a lugares que você não vê terra, você só vê mar. E se você não tiver uma bússola, já era. Então a bússola é estudada, a bússola vai ser colocada nos navios, eles vão preparar todo um contexto para se lançar no oceano. Eu comparo esses navegadores a astronautas indo para Marte. Tem o espírito da aventura, mas também não são bobos, eles se prepararam. Outra coisa importante, a cartografia, para fazer mapas. Cartógrafos irão nas expedições para fazer esses mapas, para poderem saber, né, ter uma ideia de mapa. Mais tarde sairá o mapa mundi. Né? Naquela época eles não tinham noção. Por exemplo, a América não sabia que existia. Conhecia o Atlântico, conhecia a África, só o norte. Não conhecia o Oceano Índico, não conhecia o Oriente, não conhecia o Oceano Pacífico. Então, simplesmente, eles tinham uma dificuldade danada.
E era com uma aventura, uma coisa inesperada. Para cada um que deu certo, que eu vou falar para vocês depois, numa outra postagem, para cada um que deu certo, 100 deu errado. Naufragou. Não era brincadeira. Vamos agora desenvolver também naquela época as naus, as caravelas. Naus é um barco grande, pesado, para mais ou menos 400 pessoas. Né? Que tinha, na verdade, o porão enorme para carregar produtos, alimentos, seja o que fosse necessário. Vou anotar aqui, vou gravar aqui para vocês verem. A caravela. A caravela foi uma invenção monumental. É um barco pequeno, esse barco ele é pequeno, leve e vai usar a caravela uma vela chamada vela latina, que é uma vela triangular, que muda de posição constantemente, independente da posição do vento. E essa vela latina revolucionou a navegação, porque antes as velas eram fixas. Se você vai para o norte, o vento é sul, você tem que guardar as velas. Agora não, você muda a posição da vela. Essas embarcações chamadas de naus, que são maiores, elas vão ter inclusive uma vela latina frontal, justamente para ser utilizada, mas é um barco grande e lento, e pesado, para 400 pessoas. A caravela chegava no máximo a 40. O porão, obviamente, era pequeno, mas era um barco leve, rápido. Podia navegar, geralmente as expedições tinham caravelas e naus. E outra grande invenção que mudou a história completamente foi a pólvora, que chegou na Europa, veio da China, e as armas de fogo, com a pólvora, que é utilizada até hoje o mesmo princípio. Surgiram as pistolas, os mosquetes e os canhões, tornando as viagens mais seguras para os navegadores. Eles conseguiam, por exemplo, abater o inimigo ou a ameaça à distância. Não tem mais o corpo a corpo quando era com espada, com lança, coisa parecida. Marcão na história para os meus alunos do 7º ano. Estamos juntos. Vamos postar mais uma aula sobre as navegações. Forte abraço do Marcão. Não desanimem. Vamos vencer. Com calma. Forte abraço. Fui!